Olá, segundo ano! Ai, que saudade que eu aproveitava de vocês, né? Essa professora sumiu, né? Ó, ficou segunda, terça, quarta. Ai, que saudade! Eu estava com muita saudade. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Amanhã nós teremos nossa aula online, tá? Como a professora como tinha informado, né? Segunda-feira, a professora fez aquela viagem médica que a professora falou lá para a cidade de Cacoal, mas a professora não conseguiu ir embora. Pois é, né? Aconteceram alguns probleminhas no carro da prof. Aí a prof acabou atrasando a viagem. Aí teve que ficar na terça, né? Que foi ontem. Aí não deu tempo de fazer aula de vocês. E hoje nós tivemos um treinamento aqui na escola. A professora está aqui na escola, um treinamento, né? Bem legal, bem interessante, né? Para melhorar aí. Opa, sem querer fechar a câmera, ó. E queria mostrar para vocês, né? Que a prof ficava na escola. Aqui, olha só. Tô aqui na sala do segundo ano, mas sinto saudade, né? Que triste vir aqui na sala do segundo ano e não ver ninguém do segundo ano aqui. Ai, que triste, mas logo, logo essa sala vai estar muito cheia com todo mundo do segundo ano aqui, né? Se Deus quiser. Vamos continuar orando para isso acontecer, né? Amém! Se Deus quiser, isso vai acontecer. Tá bom? Vamos então para a nossa aula. O que nós teremos aula hoje? Teremos aula de ciências, português e matemática. Tá bom? Esses conteúdos aí. Tá? Então você vai pegar a sua apostila lá do primeiro bimestre. A professora vai usar o livro digital, tá? Eu tô até sem a apostila minha aqui, ficou lá na casa da prof. Mas nós vamos usar. Tem o livro digital, nós podemos usar o livro digital, tá bom? Então você vai pegar aí a apostila, tá? Do primeiro bimestre. E nós vamos lá pro conteúdo de ciências, tá? Lembrando que ciências, onde que fica? Lá na parte roxinha do livro, tá bom? Vamos lá então, a professora vai compartilhar aqui com vocês. Só um pouquinho. Muito bem. Lá na página 134. 1, 3, 4. Esperar carregar aqui. Isso mesmo. Na aula passada, nós falamos sobre os ambientes, lembra? Ambiente, quais eram? Aéreo, ambiente terrestre e ambiente aquático. Vocês estão antenados aí, né? Isso mesmo, tá? Página 134. Essa página aqui, deixa a professora tentar dar um zoom aqui bem grande. Isso, deixa eu puxar aqui para baixo. Muito bem. Então, aqui na página 134, continuando falando sobre o ambiente, vamos ver aqui, ó. Leia a tirinha e responda. Nós temos aqui a tirinha do Seninha, né? Vrum, vrum. O que ele está fazendo? Ele está brincando, né? Com a rodinha aqui do carro. De repente, oh não! O que aconteceu? O passarinho caiu do ninho. Que dó! O passarinho caiu do ninho. Mas qual foi a atitude do Seninha? O que ele fez? Ele fez, olha só que legal, o que ele fez ali? Ai, que lindo! Ó, com o pneu, ele fez um ninho. Tá? Então, ó, qual foi a atitude do Seninha ao ver o filhote do passarinho no chão? O que ele fez? Com o pneu que ele estava, né? Ele criou o ninho. Vamos escrever isso? Vamos lá, então. A professora vai colocar aqui, tá? Vou escrever. Ele, maiúsculo, ele
criou um ninho com o pneu, tá? Devolveu o passarinho, né? Ai, que bonitinho. O passarinho caiu, chorando, olha. Ele agiu como um cidadão que preserva o ambiente que vive? Com certeza. Que isso? Preservar o ambiente. Nós vimos, né, que existem vários ambientes. A qual ambiente nós pertencemos? Nós pertencemos ao ambiente terrestre, né? Verdade, né? Nós não voamos e nem nadamos, né? Nem estamos no ambiente aquático. Nós estamos lá no ambiente terrestre. E se nós fazemos parte do ambiente terrestre, nós temos que preservar esse ambiente. Você acha que a atitude do Seninha de cuidar do passarinho, devolver ele para o ninho e, né, construir o ninho ali com o pneu, foi uma atitude de um cidadão, que é cidadão, uma pessoa, né, que se preocupa, que preserva o ambiente que vive? O que vocês acham aí? Com toda a certeza do mundo, né? Sim, com certeza, tá? Você pode pausar esse vídeo e escrever a sua resposta, ok? A professora vai continuar aqui escrevendo, vamos lá, para a parte de baixo. E você? O que você pode fazer para melhorar o ambiente que você vive, tá? Mencione 2 atitudes que você pode fazer para melhorar o ambiente que você vive. O que nós podemos fazer para melhorar nosso ambiente? Que atitude que nós podemos ter? Vamos pensar um pouquinho? Ah, já sei. Ah, vamos lá, ó. Não jogar lixo no chão. Mais para frente, lá em ciências, lá no 3º bimestre, nós vamos estudar um pouquinho sobre lixo, decomposição do lixo. E nós veremos que o lixo é um problema mundial. Por quê? Nós produzimos lixo o tempo todo. O mundo todo produz lixo. E para onde vai esse lixo? E se nós não cuidarmos, jogarmos em qualquer lugar, vai sujar os lagos, os rios, né? Onde os outros animais estão e acabar, então, com a natureza. Então, uma atitude é não jogar lixo no chão. Que outra atitude que nós podemos ter? Plantar o quê? Árvores. O desmatamento é um problema também do nosso século. Infelizmente, muitas árvores estão sendo, né, arrancadas. E vocês também vão aprender que o nosso oxigênio, que é isso, o ar que nós respiramos, ele é produzido também pelas árvores. Você até já reparou que quando você está num ambiente que tem muitas árvores, o oxigênio é bem fresquinho? Então, né, o oxigênio é o alimento, né, que a fotossíntese é o processo que a plantinha faz para se alimentar, ela produz oxigênio. Então, quanto mais árvores são arrancadas, são queimadas, são desmatadas, pior prejudica a natureza, prejudica o ambiente. Então, para uma melhor preservação, né, para colaborar com a preservação ambiental, nada melhor que plantar árvores, tá? Se você tiver outras sugestões, ótimo, tudo bem, pode pôr aí também, isso aqui é só uma sugestão, tá? Pausa aí, escreve, a professora vai apagar, ok? Você pode escrever aí outras sugestões, tá? Aí aqui nós temos você sabia sobre o meio de transporte. Sempre que precisamos de um lugar distante para o qual não seja possível ir a pé, podemos contar com os meios de transporte para facilitar a nossa vida. Dependendo do lugar onde vamos, usamos o meio de transporte mais adequado.
Os meios de transporte são caracterizados de acordo com o ambiente em que são utilizados. Isso, então, dependendo do ambiente, o meio vai mudar, né? Para o ambiente aéreo, serão os transportes aéreos. Quais? Avião, helicóptero, né? Ultraleve. Para o ambiente aquático, serão os transportes marítimos, né? Ou fluvial. Qual? Navio, barco, canoa, submarino, iate, tá? E para o ambiente terrestre, né? Os transportes terrestres, como caminhão, carro, trem, bicicleta, ônibus, e tem vários aí, né? Bacana, né? Virando a folha, no caso, acho que vocês é da folha, na folha ao lado, nós vamos continuar falando aí sobre o tempo, tá? O ambiente. Falando aí sobre o nosso ambiente, vamos falar um pouquinho sobre o tempo, tá? Vamos entrar aqui um pouquinho no assunto, falando sobre o tempo. Mas agora nós vamos falar um pouquinho, né? Qual é a diferença, tá? Vai ali na página 135. Agora nós vamos entender um pouquinho a diferença do tempo e do clima, tá? Nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Por exemplo, nós moramos na cidade de quê? De Vilhena. Qual é o clima na cidade de Vilhena? Aqui onde nós estamos, durante os dias, como se comporta o tempo aqui? É quente? É frio? É chuvoso? É seco? Qual é o clima aqui na nossa cidade? Vamos pensar um pouquinho? Aqui não é muito quente, apesar de não ser frio, né? Mas não é muito quente. É um clima úmido, porque está sempre chovendo, né? É um clima úmido. Nós temos, né? Então, clima úmido. Clima não é muito quente. Um clima agradável. Nas épocas de estações do ano, o clima pode mudar, tá? Então, esse é o clima. E o tempo, o que é o tempo? A diferença é, por exemplo, já percebeu que uma hora está chovendo, aí de repente muda e faz sol? Então, o tempo, né, é aquela previsão que é feita durante o dia do clima da cidade, né, o que pode acontecer durante o dia todo, tá? Inclusive, até no jornal, você já pode até ter ouvido a moça, né, da previsão do tempo, vai prever o tempo. Tempo para a cidade de Vilhena. Inclusive, até no celular, né, tem vários aplicativos aí de previsão do tempo. Quer ver, ó? O professor até vai olhar aqui como é que está o tempo agora, ó. Agora, dia 14 de abril, as professoras estão gravando a aula às 11h47. O tempo agora está 24 graus. Que isso? Não está quente, tá? Tá um grau, tá assim, um tempo agradável. Então, essa é a diferença, tá? O clima é como é durante, né, a cidade, como ela é. E o tempo é durante o dia, né? Ela pode mudar, entendeu? Pode chover, pode ficar quente, pode ficar sol, pode ventar muito, tá? Essa é a diferença entre clima e o tempo. Voltando lá para o livro, lá na página 135, como está o tempo? Quando planejamos um passeio, é sempre importante saber como estará o tempo, com certeza, né? Pois dependendo de como será o dia, o passeio poderá não ser muito proveitoso, né? Igual eu falei, é a previsão do tempo, né? Se você não olhar, aí você planeja um piquenique, aí chove o dia inteiro, aí já é o piquenique, né? As atividades que realizamos, a escolha das roupas que usamos, o tipo de alimento que comemos, entre outras coisas, são fatores que são sujeitos ao clima típico do local que vivemos e a estação do ano que estamos. Por exemplo, você se prepara aí para um dia de sorvete com a garotada aí. Aí nesse dia faz um frio de 5 graus.
Tem como tomar sorvete? Não, né? Vai ficar todo mundo doente. Melhor não fazer isso. Ou então, vocês tá meio friozinho, aí vocês preparam aí, né, um dia de passeio, aí todo mundo leva só casaco de frio. E nesse dia vocês vão olhar a previsão do tempo, e nesse dia faz 38 graus. É muito quente. Aí todo mundo passa calor, vai cozinhar na roupa de frio, né? Então, por isso que é importante ter a previsão, né? Prever como estará o tempo, tá? E nós vimos aqui que dependendo onde as pessoas moram, né? O alimento que elas vão comer, as roupas que elas vão vestir, né? Elas vão estar sujeitas aí a mudanças, dependendo, né? Aonde mora, ao clima, tipo, o clima típico, tá? É diferente do tempo, igual a professora explicou antes. Clima típico é como a cidade se comporta, né? Durante todo o ano. E o tempo é a variação que ele pode fazer durante o dia, tá bom? Mas as estações do ano, elas podem mudar, são, né, fatores que podem mudar aí o tempo. Por quê? Cada estação do ano, ela tem uma característica. Por exemplo, no outono, não faz tanto frio, faz só um pouquinho, né? Na primavera ou no verão, por exemplo, não faz tanto frio. Já no inverno, não faz tanto calor. Então, depende também da estação do ano, tá bom? Vamos lá, então, continuando aqui a atividade 5. Sobre o tempo hoje, responda oralmente as questões a seguir. Como está o tempo na cidade em que você mora? É possível prever como estará o tempo no final da tarde? De que forma? O que faz com que o tempo mude? É possível prever o tempo? Sim, pessoal. Previsão não quer dizer que vai ser exatamente isso, né? Pode ser que aconteça alguma coisa aí e mude, tá? Mas é possível, igual a professora falou, né? Nos aplicativos aí, nos celulares, né? Os meteorologistas, né? É uma ciência que estuda aí a previsão do tempo. É uma ciência que estuda as nuvens, o tempo, né? Eles estudam aí, eles vão olhar o tempo ali e vão prever, olhando, né? As nuvens, os fatores anualmente aí. Será que vai chover? Será que não? Será que vai fazer sol? Mas como eu falei, né? Uma previsão. Pode ser que essa previsão aí não aconteça, né? Ah, no jornal falou que não ia chover e choveu. Né? Não quer dizer que é 100%. É uma previsão, tá bom? Então, aqui perguntando na pergunta 5, né? Como é que está o tempo na sua cidade em que você mora hoje? O tempo está parcialmente nublado. O que é isso? As nuvens, né, estão tampando ali o sol. E também as nuvens estão tampando aqui o sol. E também, né, não tá chovendo agora, tá? Tá firme o tempo aí, tá bom? É possível prever? Sim. Como que vai estar à tarde? Sim, pelos aplicativos aí, né? O que faz com que o tempo mude? Existem muitas variáveis, tá? O que faz com que o tempo mude, tá? Pode ser, né, se for numa época de chuva, pode ser um temporal, tá? Muitas coisas podem fazer com que o tempo mude durante o dia, tá bom? O clima de uma região tem característica predominante. Foi o que eu falei, né? O clima de Vilhena, como é que ele é o clima de Vilhena? É um clima úmido, é um clima agradável, ele predomina durante todo o tempo, ele é assim, tá? Ele não muda. Já o tempo, ele pode sofrer transformações, inclusive no mesmo dia, tá? No mesmo dia pode fazer sol, pode ter chuva, pode ter vento, pode fazer um friozinho, pode ter nublado, tá? Então, essa é a diferença aí entre clima e tempo. Então, ó, no mesmo dia, pode amanhecer. Hoje mesmo, de manhã, amanheceu no dia assim, ó, bem nublado, ali com bastante neblina. Aí depois abriu um solzinho, agora tá nublado. Mas pode ser que à tarde chova, pode ser que tenha vento, né? Interessante.
Virando aí a folha lá na página 136, tá? Olha só, ixi, o Pedro, a Juliana e a Bianca estão viajando. O que aconteceu? O tempo, de repente, mudou. Olha só. Ai, que frio! Ajude-os a encontrar as roupas corretas, né? Com as características aí para cada um, tá? Aqui, ó. O Pedro, que tá chovendo. O que ele vai precisar? Do guarda-chuva. A menina aqui, a Juliana, esfriou. O que ela vai precisar? Do casaco de frio. E o outro menino ali, professora, eu esqueci o nome, é o Pedro, Juliana e Bianca. Ah, é uma menina. A Bianca, ela estava com o casaco e de repente fez sol. O que ela precisa? De uma roupa mais fresquinha, tá? Então, acha o caminho aí para que ela não fique com calor, tá? Ok? Lá na página 137, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as nuvens. Quem aqui gosta de olhar para o céu e olhar as nuvens? Quem que gosta? Ai, eu amo. Legal, né? Quando você olha para o céu, principalmente quando o céu está bem limpinho, assim, quando está formando chuva, aí você olha para o céu assim, aí às vezes você vê as nuvens e parece até que faz formato, né, de animal, de gente, faz assim, é engraçado, né? Mas você sabia que as nuvens têm nomes? Pois é, eu também não sabia, aprendi também. Olha só que interessante. É o que nós vamos aprender agora. Deixa a professora tentar dar um zoom aqui. Tá? Abre, abre. Isso, pronto. Agora, vem para cá. A professora esqueceu de trazer o mouse, tá? Existem nuvens branquinhas, outras mais escuras. Elas podem dar informações importantes sobre o que vai acontecer no tempo. Isso mesmo. Se o céu está bem azulzinho, com as nuvens bem branquinhas, significa o quê? Que não vai chover. Mas se o céu está bem escuro, com nuvens bem cinzas, significa que prepare o guarda-chuva aí, vai cair água, tá? Tipos de nuvens. Às vezes as nuvens são tão branquinhas que parecem feitas de algodão, mas nós sabemos que na verdade elas são grupos de gotinhas bem pequenas de água ou de gelo que ficam flutuando no ar. As gotas das nuvens são formadas pela evaporação da água de lagoas, rios e mares. Existem nuvens que indicam o tempo bom e outras que indicam chuva ou tempestade. Mas o tempo também depende da época do ano que estamos, né? As estações do ano, tá? Veja a seguir alguns tipos de nuvem. Então, nós vamos ver as nuvens aqui e os nomes. Então, ó, quando o céu está assim azul, com as nuvens se formando para chover, mas não está tão escuro, essas nuvens se chamam extrato, ok? Quando o céu está bem azul, bem bonito, com as nuvens se parecendo algodão, essas nuvens se chamam cúmulo, ok? Quando o céu está todo cinzo, que parece que vai cair né? Aquela chuva, essas nuvens se chamam nimbo extrato. Olha que legal. Extrato está começando a formar, né? As chuvas. Nimbo extrato é porque já está bem carregado. E quando o céu tem poucas nuvens brancas, tá bem azulzinho assim, se chama cirro, ok? Então são esses os nomes das nuvens aí. Lembrando, o céu formando nuvens, está meio cinza, mas não está tão fechado. Extrato. O céu está bem azul, com as nuvens bem para cima do algodão. Cúmulo. O céu está cinza, vai cair muita água. Nimbo extrato. O céu está bem azul, com poucas nuvens. Cirro. Ok? Observe novamente as imagens anteriores e assinale. Com vermelho, as nuvens que indicam
tempo sem chuva. E azul, as nuvens que aparentam tempo chuvoso. Então, nós vamos observar aqui, vamos tirar o zoom, tá? Vamos ver aqui. Aonde que tem tempo de chuva e aonde não tem tempo de chuva, tá? Tempo de chuva, você vai pintar de azul. Não é tempo de chuva, vai pintar de vermelho. Muito bem. Aqui, cúmulo, não é tempo de chuva? Não, então pinta aqui de vermelho. O quadrinho, tá? Cirro, é tempo de chuva? Não, também não, né? Também pinta de vermelho, tá? E de azul você vai pintar o tempo que é de chuva, ok? Extrato, tá começando a formar a chuva, né? Tá começando a formar. E nimbo extrato, pode ter certeza que vai chover muito, tá? Prepare o guarda-chuva aí, senão você vai ser uma capa de chuva, você vai se molhar e muito. Tá? Então, azul vai chover, vermelho não vai chover, tá? Marca aí, pinta. A professora só conferir aqui para ver se a professora leu certo. Se é isso mesmo. Vermelho, que indica um tempo sem chuva. Azul, tempo chuvoso. Isso mesmo, tá? Então, você vai pintar aí bem bonitinho. A legenda, conforme indica. Ok? Eu vou apagar aqui. Você pode pausar e fazer. Ok? Virando a folha na página 138, observando o tempo. Essa tarefa nós não vamos concluir ela hoje, tá? Nós vamos concluir ela na semana que vem, ok? Os cientistas que estudam o tempo são os meteorologistas. Eles costumam registrar como foi o tempo durante os dias, semanas, meses e ano. Nessa semana, você será um meteorologista. Na tabela a seguir, colhe diariamente os adesivos existentes na página 195, indicando como está o tempo. Lá no finalzinho do livro, a professora não tem nenhum livro aqui para mostrar para vocês, tá? Mas lá no finalzinho do livro, lá na parte de apoio, na página 195, tem os adesivinhos lá com as nuvenzinhas, tá? Tem nuvem com sol, tem nuvem nublada e tem nuvem com chuva, tá? Você só vai observar. Nós vamos, na semana que vem, nós vamos colar os adesivos, tá? Não precisa tirar hoje, tá? Não precisa tirar hoje, só vai observar. Você vai observar, ó, período de observação, tá? Como é que foi no domingo? Domingo agora, como é que foi? De manhã e de tarde. Teve chuva, foi nublado, tá? No mesmo dia, igual a professora falou, o tempo pode mudar, né? No mesmo dia pode ter sol, no mesmo dia pode ter chuva, pode ficar nublado, ok? Então, você vai colocar aí de acordo com como foi o dia. Aí, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá bom? E daí, na semana que vem... Opa, tá dando um monte de zoom aqui. E na semana que vem, nós vamos responder aqui a página 138, ok? Então, o que é para a gente fazer hoje? Apenas observar, tá? Observar até na semana que vem. Hoje é quarta-feira. A próxima aula é terça-feira. Dá certinho os dias aí, tá? Ó, vamos lá. Aqui, ó. Hoje é quarta-feira, né? Aí vai ter quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, nossa próxima aula é terça-feira, tá? Então, ó, a partir de hoje, você vai observar como é que vai estar o tempo, ok? Observa aí, como é que tá o tempo hoje? E amanhã? E depois? Tá? Sexta, sábado. Como é que vai estar domingo? Como é que vai estar segunda? E na próxima terça, na nossa próxima aula de ciências, nós vamos sim daí colar os adesivos. Então, hoje não precisa colar nada. Só saber onde está, ok? E observar aí como é que está o tempo. E nós vamos marcar aí certinho. Ok, meus amores? Observa bem para não dar erro.
tá? Eu vou observar também. E na semana que vem nós vamos identificar aí, será que vai dar diferença da minha observação e a sua, da mesma cidade? Vamos ver. Ok, então. Continuando, então, nossa aula de ciências foi essa, tá? Vamos agora lá para português. Pega a apostila novamente aí, tá? Volta, né? Português fica lá na parte verde. Nós vamos agora para português lá na página 36. Hoje nós vamos ler um novo texto, bem fofinho, você vai gostar muito, tá? Vamos lá para português, página 36. Sai aqui de ciências. Ok. Página 36. Deixa a professora tirar o zoom, né? Aqui tem muito zoom. Capítulo 3, Brincando em Família. Olha que legal. Você e seus familiares brincam juntos? De quê? Nós vamos ver sobre brincadeiras então, hein? Um pônei chamado cavalo. Ai, que bonitinho. Essa história é de Alexandre Costa e Santiago Reis, tá? É um livro. Um pônei chamado cavalo. Era uma vez um menino que tinha o mesmo nome do pai. Igualzinho. Só que o nome dele inteiro terminava com filho. Fulano, Beltrano, de tal, filho. E o pai era só Fulano, Beltrano de pai. Igual essas crianças, né, que herdam o nome dos pais. Tem muita criança que tem um nome parecido do pai, né? Por exemplo, o ano passado eu tinha um aluno que chamava Wilson, o pai também chamava Wilson e o vô também chamava Wilson. Era 3 gerações de Wilson. Só que ele chamava Wilson Neto. O pai era Wilson Filho. Engraçado, né? Como os nomes eram iguais, ele sabia o nome de todo mundo, menos o do pai, que para ele era só pai. Isso é tão engraçado que o pai também, porque tinha o mesmo nome do filho, o chamava sempre de filho. Engraçado, né? Continuando a história, na outra parte, de vocês vai estar do lado, né? E para complicar mais ainda, eles eram muito parecidos. A cara de um, o focinho de outro, como se diz. Andavam do mesmo modo, dormiam do mesmo modo, faziam as mesmas caretas. Até televisão eles viam do mesmo jeito. Eita! Eles não moravam na mesma casa, mas quando estavam juntos, se divertiam à beça. Jogavam bola, brincavam de fazer casas e pontes com essas pecinhas de montar e transformavam tudo em brinquedo. Viraram uma cadeira dessas de rodinhas de cabeça para baixo e ela se transformava em um timão para eles pilotarem o navio. Quando perdia alguma bolinha embaixo da cama, punham as mãos nos olhos e brincavam de binóculo. Um binóculo que achavam que estava perdido. Tudo era motivo para diversão. Até que um dia, o fulano pai levou o fulano filho a uma fazenda para andar a cavalo. Mas quando chegaram lá, que surpresa! O fulano filho viu que os cavalos eram bem pequenininhos, até pareciam filhotes. Que história legal. O pai então explicou que esses cavalinhos pequenos eram chamados de pôneis, um tipo de cavalo que é sempre pequeno. Ele achou estranho, mas andou de pônei mesmo assim e gostou muito. Que lindinho, né? Por isso que a história se chama Um Pônei
chamado cavalo. Que bonitinho os pôneizinhos, né? Vocês já viram esses cavalinhos, né? Esses pôneis, eles não crescem, eles ficam sempre do mesmo tamanhozinho. Por isso que eles são os pôneis. Ai, que fofo. Ok. Agora que nós lemos a história, vamos lá para a página 38. Ok? Nós vamos responder ali as perguntas do texto. Ok? Vamos lá. Por que o texto tem esse título? Um pônei chamado cavalo. Por que você acha que o autor do texto, né? Lembrando aqui quem que é o autor, o Alexandre Costa, colocou o nome do texto, um pônei chamado cavalo. O que você acha? Porque, né, o menino, né, o filho lá, o fulano de tal filho, foi visitar, né, a fazenda e foi andar o cavalo. Chegando lá, que surpresa! O cavalo era pequeno, era um pônei. Por quê? O pônei é uma espécie de cavalo pequenininho, né? Então ele colocou lá. Então, por que esse título? Porque o texto tem esse título, um pônei chamado cavalo, porque na história, né? O que acontece? Apareceu, né? Porque de resposta é junto, tá? Porque na história apareceu um cavalinho que o menino descobriu que eram pôneis, né? Pôneis é o plural de pônei. Lembra que nós falamos sobre os plurais? Pôneis. Pôneis agora sim, tá certo. Porque na história apareceu um cavalinho que o menino descobriu que eram pôneis. Por isso que é um cavalo, um pônei chamado cavalo. Que bonitinho. Qual é a explicação que o pai deu ao filho sobre os pôneis, né? E o que ele falou? Que um pônei é um tipo de cavalinho que não cresce. Isso, ele vai ser sempre do mesmo tamanho. Que gracinha. Vamos escrever lá, tá? Que o pônei... tá errado esse acento, isso. O pônei é um tipo de cavalinho que não cresce. Mas ele é muito fofinho, né? Vocês já viram um pôneizinho de perto? Eu nunca vi, deve ser muito legal, né? Pônei é um tipo de cavalinho que não cresce, tá? Ok? Então, vocês podem pausar essa parte para copiar essa resposta. Ok, meus amores? A prof vai apagar e nós vamos continuar respondendo. Muito bem. Na pergunta 3, opa, tô dando zoom aqui sem querer. Agora você vai pegar o lápis de cor vermelho e verde, tá? Pinte no texto de verde o nome dos personagens e de verde o nome dos personagens e de vermelho os lugares mencionados, tá? Então, vamos voltar lá para o texto. De verde, o nome dos personagens. Quais eram o nome dos personagens? Na história falou 2, né? Verde. Quem que era? O nome do menino era fulano, Beltrano de tal, filho. Então, esse aqui é o nome do personagem. Está muito grosso aqui, peraí. Isso, melhorou. Fulano, Beltrano de tal, filho, tá? Aqui no comecinho fala o nome do personagem, que é o nome do pai.
tá? Fulano, Beltrano, de tal, filho. E o nome do pai qual que era? Fulano, Beltrano, de tal. Muito bem. Ok? Esses eram os nomes dos personagens, tá? O menino, fulano, Beltrano, de tal, filho. E o pai, fulano, Beltrano, de tal. Mas, professora, esse nome existe de verdade? Não. Quando, você já ouviu essa expressão? Quando a gente não quer falar o nome de alguém, fala assim, ah, fulano, ah, Beltrano. A gente vai falar ciclano, né? Isso acontece muito, tá? Vamos ver aqui na outra parte do texto se tem mais personagens, né? Mais nome de personagens. Lembrando também que tem que falar o nome dos lugares, tá? Não. Então tá. Vamos aqui o nome dos lugares mencionados, então. Olha só, quais foram os lugares mencionados? A fazenda, tá? Levou a uma fazenda. Aqui, ó. Fazenda. Tá lá na última estrofe, tá? Não, na penúltima. Até que um dia o fulano, o pai levou o fulano filho a uma fazenda para andar a cavalo. Mas quando chegaram lá, que surpresa! O fulano filho viu que os cavalos eram pequeninos, até pareciam filhotes. O pai explicou que esses cavalos pequeninos eram chamados pôneis, um tipo de cavalo que é sempre pequeno. Ele achou estranho, mas andou de pônei mesmo assim e gostou muito. Então, quais são, né, os lugares mencionados? Olha só, uma fazenda. Será que tem outros lugares mencionados? Vamos ver. Televisão. Não. Para falar que eles não moravam na mesma casa, né? Eles mencionou ali a fazenda. Ok? Continuando, então, com as respostas. Olha só, pergunta 4. Do que o pai e o filho brincavam? Ai, eles brincavam de muita coisa que não fala, né? Olha só. Mas quando estavam juntos, ó, lá na segunda parágrafo do texto, eles não moravam na mesma casa. Quando estavam juntos, se divertiam à beça. Ó, jogavam bola, brincavam de fazer casas e pontes com essas pecinhas de montar, transformavam tudo em brinquedo, viravam uma cadeira dessas de rodinha. Quando perdiam a bolinha embaixo da cama, punham as mãos nos olhos e brincavam de binóculo. Então, eles brincavam de muita coisa, né? Olha só. Jogavam bola, brincavam de fazer casas e pontes com pecinhas de montar, viravam uma cadeira de rodas para baixo. Vamos escrever aqui, então. Jogavam bola, mais o quê? Pecinhas de montar, inventavam brincadeiras. Brincavam muito, né? Tá? Segundo o texto, o que o pai e o filho tinham de parecido? Eles falam que eles eram muito parecidos, né? Mas o que eles eram parecidos? Vamos lembrar aqui, vamos identificar. O tamanho. O texto fala que eles eram parecidos no tamanho? Não, né? O nome.
Sim, o nome era muito parecido. A aparência, sim, né? Cara de um, focinho de outro. Aparência. A voz, não, o texto não menciona. As caretas, com certeza. As roupas, o texto não menciona sobre roupas, tá? Fala que eles tinham um nome iguais, até o jeito de dormir, né? E tinham cara de um, focinho de outro, quer dizer que são aparência. E até as caretas eram iguais, ok? Vocês vão marcar aí, vão pausar, tá? A professora já apagou sem querer ler. Vocês vão pausar e vão escrever, ok? A narrativa que você leu é um conto. O conto é uma história inventada, que geralmente possui as seguintes características: narrativa curta, você lê rapidinho, poucos personagens. Nessa história, por exemplo, apareceram somente o pai e o filho. Tempo e espaço limitado. Algumas narrativas se passam em uma casa durante um dia, por exemplo. Então, esse tipo de texto que você acabou de ler é um conto. Olha que interessante. Então, nós já vemos um tipo de texto poema, nós já vimos tipos de texto bilhete, nós já vimos tipos de texto imagem, e agora nós já vimos tipos de texto teatral, e agora nós vimos tipos de texto conto. Legal, né? Nós também já vimos tipos de texto parlenda, né? Que ele é ritmado. Que legal. E agora um conto. Vocês gostaram da história? Eu amei, achei muito divertida. Um pônei chamado Cavalo. Ai, achei bem fofinho. Deve ser legal, né? Divertido. Muito bem, meus amores. Agora, então, nós vamos lá para a matemática, ok? Lá na página 188 e 189. E nós vamos terminar e encerrar, tá? O conteúdo de matemática falando sobre as... Só um pouquinho, deixa a professora ir lá, tá? Eu já lembro. Eu já me esquecida. Deu branco aqui. Isso, as figuras geométricas. Olha como deu branco na prof. Nossa, deu branco. Figuras geométricas, espaciais e planas, tá bom? Agora é sua vez. Nós vimos que quando nós pegamos uma figura espacial que é um sólido e nós abrimos ele, desmontamos, né? Abrimos, nós chamamos isso de planificação, tá? Então vamos lá. Se você tivesse que montar um cubo de maneira que os lados opostos tivessem a mesma cor, qual das planificações você escolheria? Então, ó, aqui tem que montar um cubo, tá? Olha só. Qual desse aqui dá para montar um cubo? Lembrando que o cubo tem 6 lados, tá? Então, qual dessas planificações aqui que eu ia escolher? Que as cores ficavam, as mesmas cores ficavam dos lados opostos, tá? Então, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ao montar esse primeiro cubo aqui, ó, será que as cores iam ficar do lado dos opostos? E esse aqui? Vamos ver aqui o primeiro. Esse aqui, deixa eu ver. Não. Sabe por quê? Ó, esse azul ia ficar do lado desse outro azul aqui, ó. O que é o oposto? Um ao contrário do outro, tá? Então, aqui já não ia ficar lado oposto, não. Ok? Ó, esse aqui ia ficar desse lado aqui, ó. No que eu fosse montar na dobra, tá? Aqui, deixa eu montar ele. Ó, essa parte aqui vira para dentro, essa parte vira para dentro. Essa entra. Ah, aqui, ó, esses vão ficar oposto. E esse aqui? O que vira... deixa eu ver. Esse aqui vira pro lado. Aí dobra. Esse aqui também vai ficar do lado, ó, desse, do que for dobrar. Não vai ficar oposto. E aqui já tá até do lado já, né? Também não vai ficar oposto. Então, a resposta certa vai ser a B, tá? Se você tiver... Lembra aquele cubo que você montou lá na página, no finalzinho do livro? Se você quiser pintar com essas cores aqui, tá? Para você fazer o teste,
dá para você ver quais são as cores que ficará oposto. O que é oposto? Um ao contrário do outro, tá? São cores, lados opostos, tá? Observe o paralelepípedo planificado. Que é isso? Eu abri o paralelepípedo. Se você colocar sobre a mesa, com o lado azul voltado para cima, qual será a cor do lado que está apoiado sobre a mesa? Vamos lá. Vou pegar o paralelepípedo e vou abrir. Aí eu vou apoiar, deixa a professora ler de novo aqui a pergunta, o lado azul para cima. Que lado que vai ficar voltado para a mesa? Vamos ver. Azul também, porque da mesma forma que eles estavam aqui dos lados, as cores dos lados opostos, esse aqui também está com lados opostos. Porque aqui, ó, se o azul está em cima, azul aqui, ó, azul aqui, no que eu colocar o azul para cima, o outro azul vai pegar na mesa, tá? Então, ó, pode marcar azul ali também, ok? Quantos triângulos você consegue contar nessa imagem? Vamos contar quantos triângulos tem aqui? Lembrando que triângulo é uma figura plana, tá? Então, vamos contar os triângulos. Vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 triângulos? Tem mais 2 escondidos. Aonde, prof? Ó, esse aqui, ó, é um triângulo escondido que está encaixado dentro, olha aqui, ó, de outro triângulo escondido. Eles estão assim, ó, encaixados, tá? No caso, seriam assim, ó, encaixados, tá? Tem 2 ali, então 6 mais 2, 8, viu? Eles estão escondidos ali. Ah, quase pega, né? Se eu não tivesse prestado bem atenção, ele tinha me pego, viu? Eu não ia perceber que tinha aqueles triângulos escondidos ali. Do outro lado, vamos lá. Ali a última parte ali. Qual peça está faltando? Circule a peça que pode ser encaixada. O que está faltando aqui do Júlio? Que peça que está faltando aqui? Está aparecendo aqui para vocês, né? Olha aqui, o T menor. Circula aí, tá? A peça C. Essa aqui está faltando. Ok? Circule aí. E a última... Ah, não, a última não. Tem mais uma aqui. A penúltima, né? Última, penúltima. Existem 2 grupos de figuras. Marque com X a figura que não pertence ao grupo. Então, ó, aqui na A são os sólidos. Na B, figuras planas. Vamos lembrar o nome dos sólidos? Cilindro, círculo, cubo, paralelepípedo e cone. Qual dessas figuras aqui não faz parte dos sólidos? Quem? O círculo, isso mesmo, o círculo não faz parte dos sólidos, ele faz parte das figuras planas. E aqui embaixo, vamos descobrir as figuras planas que não faz parte dela. Círculo, quadrado, triângulo, cone e retângulo. Quem não faz parte das figuras planas? Quem falou cone, acertou! Isso mesmo, o cone não faz parte, né? Tá bom? Aí você pega e marca lá. E por último, alguém quebrou o vaso. Chegou todo quebrado, ó. Aí foram montar. Ao montar, preste atenção nas peças quebradas e marque a que está sobrando.
Tem peça sobrando. Vamos ver qual peça que está sobrando, tá? Ó, esse aqui é daqui. Vamos lá. Esse aqui é daqui. Deixa eu ver. Esse aqui é da onde? Ah, tá. Esse aqui é daqui. Esse aqui é daqui. Esse aqui é daqui. E esse aqui é daqui. Ah, descobri. Qual peça que tá sobrando? A do meio. Circula lá. Certo? Muito bem. Muito bem, meus amores. E é essa a nossa aula de hoje, tá? Façam essas atividades e amanhã nós teremos nossa aula online, tá? Primeira aula com a professora Thalita, professora de inglês, e depois a aula com a prof. A prof não entregou ainda o cronograma da semana no grupo do segundo ano, tá faltando, tá? A professora vai enviar hoje. Dessa semana, já aproveitar e mandar da semana que vem, para vocês, né, estarem aí com as atividades certinhas, saber o que vai fazer, tá bom? Mas hoje ainda a professora envia. Tá, meus amores, ó? Um beijo. Ai, que saudade. Vou ver vocês amanhã. Vamos fazer oração para a gente terminar nossa aula? Vamos lá, então. Querido Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeste. Obrigado por ter nos protegido, nos guardado, nos abençoado até então. Nos dê um bom dia, um bom descanso e uma boa aula. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Tchau, muitos beijos. Até amanhã, tá? Tchau, tchau.